Nós estamos recebendo hoje o nosso podcast da semana, entre os personagens da cidade, aquele que talvez seja, eu acredito que seja, o mais combativo líder comunitário do Guará, que está presente em todos os assuntos da cidade, quaisquer que sejam eles. É um grande defensor do Parque do Guará, principalmente, desde quando começou a se falar na regularização e implantação do Parque do Guará. Nós estamos recebendo hoje o professor Clécius. Boa tarde, Clécius. Boa tarde. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui contigo. Estamos aí. Falou que é para o Guará, você falou a verdade. Com certeza. Minha vida, desde quando eu vim do Guará, é o Guará. Ok. Vamos falar primeiro sobre você, te identificar. Clécio de quê? Oliveira. Nome de nordestino, né? Clécio Oliveira. Só não tem Silva, mas é Oliveira só. Tá, quantos anos? Eu já estou com 73 anos. 73 anos. Você é de onde? Eu sou de Teresina, do Piauí. Uhum. É outra coisa que eu defendo muito, é o meu Piauí. Não me fale mal do meu Piauí, porque tem briga na hora. Tá. Você veio para Brasília quando e por quê? Eu vim em 68, final de 67, para estudar. Vim tentar a UNB, estudei, fiz a UNB e terminei continuando. Eu vinha para voltar para o Piauí. Mas cheguei aqui, minha irmã já estava aqui, eu só tinha mãe, não era só eu, minha irmã e minha mãe. Aí resolvemos trazê-la para cá e ficamos aqui. Como é que foi sua vida lá em Teresina? Teresina foi o seguinte, minha vida lá foi uma vida já meio movimentada, que eu no início eu estudei em seminário. Eu fui seminarista, ia ser padre. Foi. Já pensou esse cara padre? Pois é, eu ia ser padre. O que seria as homilias? Pois é. Estudei no seminário, fiz o meu primeiro grau, comecei o segundo grau. E quando estava no segundo ano para fazer o terceiro, eu deixei o seminário e vim para cá, para Brasília. Mas desde lá do seminário já tinha um movimento, o seminarista aprende desde cedo a participar com a comunidade, ser combativo. E vim para cá, morar com minha irmã e tentar estudar aqui. Você ficou quanto tempo no seminário? Eu fiquei 6 anos. 6 anos. Faltava quanto para você se tornar padre? Mais 7. Porque muita gente fala, é até bom lembrar, o seminarista o regular que se fala, o católico, ele há muito tempo, né? Ele tem o primeiro, o segundo grau, depois ele tem um curso de filosofia, que são 3 anos, e mais um curso de teologia, são 4 anos, que é chamado seminário maior. 3 de filosofia, 4 de teologia. Então, eu não cheguei a entrar no maior. Aliás, Teresina não tinha seminário maior. Seminário maior, quem fazia lá ia para Prainha, no Ceará, ou então lá para Boa Viagem, em Recife, né? Então eu ia procurar outro lugar por aí. Mas eu ia ser seminarista, acho que tinha até um jeito. Tinha vocação mesmo? Tinha. Tinha vocação para ser padre, mas a vida leva a gente para outro rumo, né? Tá. E como é que foi sua vida em Brasília? Como é que você começou? Eu vim aqui para Brasília e, como eu te disse, vim para estudar. E vim fazer o terceiro ano, estudei aqui no Elefante Branco e morava em Planaltina com minha irmã. E era uma vida dura, porque o Elefante Branco começava, naquela época, a aula começava meio-dia e nós saímos de Planaltina. Não tinha ônibus direto para o plano. Então nós pegávamos 3 ônibus para chegar na Elefante Branco. Planaltina, Sobradinho para Piloto, da rodoviária pegava W3. Foi ali que eu comecei já a começar o movimento. Fizia muito movimento que era só um ano que eu ia estudar lá, o terceiro ano. Antes de eu chegar no final do ano, nós tínhamos conseguido colocar um ônibus direto, que saía 10h20 de Planaltina, direto para W3. Foi o primeiro ano que nós conseguimos. Aí foi bom também, porque naquela época beneficiou não só os estudantes, nós éramos estudantes, tudo meninada, e que fazia segundo grau, né, no plano piloto, no plano não tinha segundo grau, e nós íamos para lá. E começamos naquela época, a gente já fazia um movimento, aí fundamos um clube de jovens lá, um conjunto musical. Desde aquela época a gente já começou a trabalhar, sempre pensando um pouco na comunidade, graças a Deus. E como é que começou a sua história com o Guará? O Guará é o seguinte, é sempre o amor, né?
eu comecei a namorar uma menina que morava aqui no Guará, na casa que eu moro até hoje. E terminei em 74. Eu a conheci também numa escola, que ela era professora e era bibliotecária. E começou disso aí mesmo. Ela me pediu para eu dar, através de um amigo nosso, que eu desse umas aulas para ela de estatística. E eu vim. E terminamos namorando. Namoramos um ano, 2 anos. Ela também morava aqui. Os pais dela de Minas. E terminamos em 75. No início de 75 nós casamos. E graças a Deus estamos até hoje, quase 50 anos. Você mora aqui desde 74? 74. Como é que era naquela época? Você morando no Guará 2, 74 estava... No mesmo lugar. Tá, que eu moro hoje, eu mudei para o Guará em 73, morava na 22, estava construindo o Guará 2. Era construindo o Guará 2. Então era... Ela ganhou uma casinha daquelas que se chamavam antigamente Casa da X. Casa da X. Lembra? Que é hoje Codab. E eu, inclusive, desde aquela época eu já tinha aquele negócio. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ganhar uma casa também. Mas como eu já estava namorando, pensando em casar, eu não fui atrás da comunidade, porque foi uma facilidade naquela época, era até fácil ganhar as casas. Mas aí a gente preferiu ganhar só a dela mesmo, e ganhamos essa casa lá, da X32, todo mundo era novato lá. E de lá nós começamos lá, fizemos uma associação de moradores, naquela época você deve se lembrar, muita lama. Muita lama. O Guará 2, o Guará lama, na época da chuva ou poeira, né? Naquela época eu lecionava em colégio particular, em cursinhos, e vinha aqui pro Guará num carrinho que eu tinha, no Fusquinha, que eu comprei com muito sacrifício, vinha pra cá. Normalmente ficava atolado na porta de casa. E a gente ia levando, né? Até que em 75 a gente casou. Mora na mesma casa? Mesma casa. Eu morava em Sobradinho, já nessa época. Eu saí de Planaltina e fui para Sobradinho com minha mãe e minha irmã. Deixa eu só lembrar uma curiosidade, Clécio, que a gente está falando do Guará 2, aí vem a memória, porque quem veio depois não sabe o que era o Guará. O Guará 2, ele não tinha pista central, eram somente as quadras laterais. Só tinha entrada, você tinha que entrar e sair no mesmo lugar. Entrada e saída. Então não tinha aquele acesso à pista central, até porque não existia a pista central. Não tinha pista central, era só o contorno. O contorno. Contorno, quer dizer, a ideia era essa, né? Não estava previsto, estava prevista a pista central, mas não estava prevista a ligação. Não se atravessava daqui para lá. Não, exatamente. Pra você a ideia sair. o projeto era você tinha que entrar na quadra e sair. Por exemplo, como eu vim morar na 32, do início, se eu quisesse ir para 17, para 19, eu tinha que pegar o contorno e entrar lá embaixo e subir. E ó, você não pegou a época... Era muito mais difícil. É difícil. Então peguei aquela época de lá. Então naquela época a gente já começou, né? Minha mulher, ela trabalhava ali no centro da Asa Sul. Naquela época, né? Era centro de ensino supletivo, mas lá funcionava a sede da... Ela é professora também. Ela era professora e fazia o curso da UNB de biblioteconomia. Depois ela foi, como ela passou, ela resolveu mudar na secretaria, teve concurso para bibliotecária e ela fez. Já eram poucas bibliotecárias. Você vê que o Brasil todo tem 16 bibliotecários. Ela sempre colocou aquela ideia de que gostava muito de livro, ela gostava muito e veio trabalhar. Aí, quando ela casou comigo, ela estava lá na Asa Sul, no Colégio da Asa Sul. Aí depois veio para cá como bibliotecária. Lá ela já trabalhava como bibliotecária. As antigas, minha vida é muito cheia de coisas, porque minha esposa trabalhava na biblioteca ambulante. Não sei se você lembra delas? Sim. Aquelas caixas de livros, né? E ela era a única biblioteca do grupo, bibliotecária do grupo. E ela vinha para cá, para todo lugar, e depois, quando nós casamos, ela conseguiu vir aqui para o Guará e veio coordenar as bibliotecas do Guará. Foi coordenador das bibliotecas aqui no Guará. Né? Isso é o que eu te falei, eram 16 bibliotecas em Brasília, bibliotecária em Brasília inteira. Então era uma só por...
pela região. Tá, e essa luta pelo Guará, quando é que começou? Você morava no Guará, mas você eu morava era no mais Guará. ligado à sua categoria. Eu tinha um detalhe. Quando eu morava aqui no Guará, eu participava, no começo participava um pouco menos, porque a gente trabalhava muito, eu estudava na UNB e dava aula o dia inteiro que sobrava para mim. Para você ter uma ideia, inclusive, final de semana eu saía daqui, ia para Vitória, ia para Porto Alegre, dar aula de cursinho preparatório para concurso e tal. Então o tempo era meio pouco. Mas eu comecei a participar. Aí naquela época a gente começou a participar da famosa Associação de Moradores do Guará. A AMG. A AMG. Até hoje eu tenho saudade, está parada. Mas era bem movimentada. Era bem movimentada. A gente pode se lembrar. A eleição era... Isso, era a eleição da cidade. Era. Mobilizava tanta gente. Tanta gente na era cidade. Muito interessante. Interessante. Você vê, nós temos vários. Hoje a gente vê. Vou lembrar algumas pessoas? Gosto. Severino Marques. Samuel Santana, Trajano Jardim, isso. Norberto Brasília Mendes, Adão Jacó, Zé Viana. Era muita gente daquela época. Verdadeira liderança mesmo. E a gente participava mesmo. Naquela época o governador, quando vinha aqui em Brasília, ficava com medo da Associação de Moradores. Porque a gente chegava lá. Foi quando eu comecei a me destacar. Fazia realmente muito barulho. Barulho, eu passei a ser vice-presidente. Aí daquela época eu comecei a me movimentar, não adiantou. Né? Aí já em 76 eu já era da Secretaria de Educação, trabalhava ali no setor leste. Fiquei lá, mas participava aqui de tudo. Aí em 80 eu saí de Brasília, fiquei 6 meses fora de Brasília, porque em 79 foi a famosa greve e eu participei ativamente. Ativamente mesmo da greve de 79, foi 100 e poucos dias. Foi uma greve assim muito pesada. E quando terminou, eu estava tão chateado com esse problema de que não tinha conseguido nada, aquela greve tudo. Eu fui e, através de um convite, eu fui trabalhar em Uberlândia. Fui para Uberlândia, que um colega meu que tinha feito o curso de matemática comigo aqui na UNB, estava montando 2 colégios lá, o Objetivo e o Ângulo, as famosas franquias naquela época. Aí, não, Cléber, eu fui. Aí eu fui para lá. Fiquei 6 meses lá com a esperança de que eu conseguiria minha transferência, eu conseguiria alguma coisa. Mas eu vou fazer até aqui uma coisa que muita gente não sabe, eu não consegui. Todo mundo conseguia. Eu não consegui para ir para Uberlândia. Meu processo de pedir primeiro afastamento, licença de investimento, depois pedir afastamento para estudos. Consegui na universidade lá de Uberlândia fazer começar uma pós-graduação e dar aula na Universidade de Uberlândia. E quem disse... Faz parte do cenário, viu, gente? Não tem problema. Eu fui para Uberlândia. E de lá, como eu fui para Uberlândia, eu fiquei... chegava meu processo na mesa da senhora Eurides, deu um nome um pouco diferente, não adiantava, ela não me deu. E havia a promessa da minha esposa... Professora Eurides Brito. Eurides Brito. É muito conhecida, secretária de Educação. E aí terminei ficando lá até julho e nada. Até que eu cheguei, e minha mulher, havia uma promessa de minha mulher ir trabalhar na Universidade de Uberlândia, aquela época do senador Homero Santos e tal, que era daquela região. Não, eu consigo para ela vir aqui trabalhar na universidade daqui. Nada foi cumprido. Naquela época já havia as promessas que não eram cumpridas e não foi cumprida nenhuma. Aí chegou em julho, minha mulher foi a causadora de eu não ter saído de Brasília, porque chegou em julho e ela disse, olha, eu não fico aqui mais sem trabalhar não. Ela estava de ser gestante do nosso segundo filho, nasceu lá em Uberlândia e tal. Aí eu falei, não fico não. Eu não vou ficar 5 anos na UNB, num curso de biblioteconomia, que parece brincadeira, parece que é muito leve, mas é um dos cursos mais pesados de biblioteconomia. Só um minutinho, Clécio. Melhor, vem cá. Deixa ela aí, ó. Deixa eu parar ela aqui, que senão ela não fica... Não, precisa. E eu quero fazer uma homenagem aqui às bibliotecárias, porque eu acho que a educação passa pelas bibliotecárias daquela época, sabe? Passa. E ela
Eu não vou ficar aqui em Uberlândia, porque o Ângulo até prometeu lá mais objetos. Então você trabalha na biblioteca. Mas a biblioteca era uma salinha com 200 livros. Aí eu disse, eu não vou fazer um curso superior para ficar aqui. Aí chegamos, ela não quis, nem eu. Aí eu cheguei em julho e pedi para retornar, já com 4 meses de falta. Isso eu consegui. Já estava sendo demitido por abandono de emprego, mas consegui voltar. Aí foi que eu voltei, vim para cá, cheguei aqui, ela não me deu minha lotação, me mandou para Braslândia, mas como vingança, fui para Braslândia, mas não dei nenhum dia de aula. Porque quando eu cheguei lá, já estava um pedido do Guará para eu vir aqui para o Guará, mais pela minha especialização. Como eu era especializado em matemática financeira, e o Guará estava com um problema sério desde o início do ano para conseguir um professor de matemática financeira. A professora Marisa, na época, que não era nem Marisa, era outra, esqueci o nome da outra diretora, muita gente boa, a senhora. Aí eu vim para cá, daí eu vivi, aí pronto, chegou, parece que veio de calhar. Minha mulher veio, voltou para a regional do Centro, e eu vim trabalhar aqui no Guará, no Centrão. No Centrão eu fiquei quase 20 anos no Centrão, até aposentar. Aposentou quando? 2000 e pouquinho. E, Cássio, o que você lembra das principais lutas do Guará, em defesa do Guará, que você participou? Olha, nós sempre participamos do parque, a gente está sempre participando, a questão das invasões, participamos muito na época que queriam construir no Guará, que acontece até hoje, as construções sem autorização, sem nada. Eu me lembro que o Roriz me conhece muito bem por causa disso, que ele, na época, não sei se você sabe, tinha ali um terreno que até hoje esse terreno lá meio confuso, ali em frente, onde era o supermercado Planalto, na 20, que queriam construir um shopping. Sim. Um shopping lá. E eu até hoje guardo uma recordação imensa sobre isso, porque uma advogada, que era esposo da pessoa que era o dono do terreno, lá. Aquele terreno, inclusive, ele foi destinado para a antiga Faculdade do Guará. Este é que é o problema. Que era para ser... O governo destinou, ele pegou um terreno enorme para poder fazer uma faculdade do Guará, exatamente. Não me esqueço disso, era FAIG. E não, aí nunca construiu e depois... Queria transformar num shopping. No shopping. Depois vendeu para essa Igreja Universal. Universal. Está até hoje lá. Tá. E aí, deixa eu te contar até a história. Não, vendeu e aquele problema é o seguinte, ali funcionava, inclusive, funcionou há muito tempo o JK. E eu era professor também do JK. E uma senhora, essa advogada que era esposa do dono do terreno, que era um dono de uma panificadora, resolveu fazer. E ela fez uma abaixo-assinada aqui na cidade, pedindo ao Roriz para mudar a destinação do terreno. Naquela época não precisava passar na Câmara, não tinha Câmara. Não precisava passar, era só o governador que dava, dizendo que era para dar emprego para os jovens. Então era necessário fazer ali uma área comercial para dar emprego para os jovens. E quando nós estivemos lá, hoje eu me lembro, foi o auditório da administração, era meio novo lá, nós fomos para a administração receber o Roriz. Naquela época o Roriz veio para cá e um abaixo-assinado foi apresentado na hora. Mas não se falava nada que aquilo era terreno de uma escola, que era para construir uma faculdade e tal. E o Roriz já estava com o decreto na mão para assinar. Quando nós começamos a gritar lá atrás, quem muito nos ajudou naquela época, o Samuel Santana, que eu esqueci de estar indo agora. Engenheiro Samuel Santana. E aí, eu era muito amigo do Samuel Santana. E a gente começava a gritar, nós todo mundo. Da associação, gritar, não, isso aí não é nada de coisa, isso é escola, é um terreno de escola, o aluno tem que estudar e tal, aquela gritaria. Encerrando o assunto. Ele simplesmente ficou, e o Alexandre Gonçalves, gosto muito dele,
chegava para mim, calma, professor, calma. Naquela época já me chamavam de professor. Calma, professor. Eu digo, não, mas não pode, não pode. Aí o Roriz ouviu. Eu vou fazer aqui também um registro do Roriz. Ele ouviu a nossa confusão ele lá atrás. Ele era muito sensível, né? Era. Aí ele disse, o que foi? Aí eu disse, não, porque depois você vai falar no final. Tal. Eu digo, não, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí o Roriz se sensibilizou e abriu a palavra para a Associação de Moradores. E aí o pessoal gritou, professor, 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 e eu teria que falar em nome da Associação de Moradores. Foi a única vez que eu me senti um parlamentar, porque eu fui lá na frente e fiz um discurso, que eu não sei como é que eu não dei um ataque cardíaco, brigando que, antes de mais nada, que você precisava de emprego, mas precisava de estudo. E aquilo era um terreno de escola, como é até hoje. Até hoje não foi decidido. E aí o Roriz cancelou. Cancelou mesmo. A gente tem que colocar... Você sabe, eu sou um pouco oposição, mas quando eu falo a verdade, eu tenho que falar. Ele realmente se sensibilizou com todo o nosso discurso e todo, e falou, não, vamos pensar. E a advogada ficou... Chegou, mas o senhor atrapalhou, professor, já estava tudo certo. Eu digo, olha, eu não atrapalhei, eu fui defender o Guará. Sim. E defendemos. Então foi muito emocionante, é um dos lances da minha vida, muito emocionante naquela época, a Associação de Moradores. E a sua luta pelo Parque do Guará começou quando? Essa luta começou, mas com a presença, quando nós tivemos aqui o orçamento, a presença do procurador do meio ambiente, certo? O doutor Roberto Carlos, e a gente já vinha lutando por isso, principalmente pela influência também. O Guará já teve muita liderança, Alci. Sim. Boa. Sim. Quem lutava muito por aquilo foi o nosso saudoso Sidrônio. Sidrônio lutou muito. E eu fui ser presidente do conselho, fui escolhido lá na hora, não sei por qual motivo, presidente do conselho do orçamento participativo aqui no Guará. Foi aquela minha luta que eu sempre venho brigando, da escola técnica, que nós colocamos como uma das prioridades do Guará, a vinda da escola técnica para o Guará. E lutamos com o Roberto Carlinhos. O Roberto Carlinhos, na hora, o promotor, achou por bem formar um fórum. E nós fundamos esse fórum em defesa do Parque do Guará. Tivemos algumas pessoas, inclusive eu me lembro muito bem, a Zuleika Ia, Samuel, todos nós defendemos o Parque do Guará naquela época, hein? Professor Fuica. Foi importante a presença do Fuica. E a gente começou a trabalhar pelo Parque do Guará. E foi formada uma comissão de 13 membros, com 6 membros do governo e 7 nossos, que era essa comissão para estudar como reativar o parque, legalizar e tirar os invasores. Fizemos mais de 20, muito mais de 30 reuniões lá no IBRAM, com o Newton. Lembra do... Sim, Newton Reis. Newton Reis. Você vê que você sabe a história do Guará. Não, tudo que você está falando aí, eu sei. O Newton Reis... Eu participo ativamente da história do Guará desde 1981. Pois é. O Newton, mais ou menos no meu prazo, porque eu participo desde 74, 75, mas de 80... Mas eu já morava aqui, eu vim para cá, na verdade, em 73. É porque eu era nós estamos iguais. Eu vim também em 74, também como morador. Morador, mas eu passei ativamente a partir de 81 e fundei o jornal em 83. Então, e em 80 foi mais ou menos. 80 eu fui para o Centrão, aí comecei a trabalhar com a parte de escola, né? Mas foi muito bonito. O Newton Reis deu todo o apoio. Nós tivemos todo aquele trabalho, a comissão e tal. Ficou tudo certo para termos a retirada dos invasores. Não tiramos naquela época. Mas no próximo governo a gente continuou a luta de novo pelo parque e conseguimos tirar quase todos, você viu naquela época, sim. Só que já está voltando quase todos de novo. Tem alguns ainda, mas... Tem voltado, tem voltado alguns, eu tenho ido lá, e a gente naquela luta. Eu fui mais levado pelos outros, eu sempre gosto de trabalhar. Justiça seja feita, né? Quem conseguiu tirar os invasores
foi o governo Hollenberg, na época da Bruna. Isso. Bruna, não me lembro o sobrenome, que ela... Porque os outros não conseguiram, por diversos motivos, inclusive por interferências políticas, Claro. por falta de vontade política. Ou seja, a vontade era tão grande, ao contrário, que nós chegamos a ficar tudo certo para tirar e o processo parou lá no gabinete civil do governador e chegaram, não, mas para tirar, aí o Ibram não podia fazer nada, o Nilton Reis, os outros que passaram por lá não podiam fazer nada, porque não, é aquele tal de comitê, tudo que tinha que fazer tinha que passar por esse comitê. E esse comitê segurou muito tempo lá. Só para a gente lembrar, foram retirados 73 ocupantes do Parque do Guará. Foi isso aí mesmo. Foram desmontadas 73 chácaras e ficaram 5 ou 6, se não me engano, 5 ou 6 chácaras que conseguiram eliminar, né? Alguns permanecem até hoje, não se sabe ainda por que não conseguiram derrubar essa laminar. Mas isso aí é outra coisa. Porque quando agora, por exemplo, de um tempo para cá, quem assumiu a vara do meio ambiente foi o doutor Marolha. E ele disse, olha, parque é área pública. E a área pública não pode ter invasão. E ele autorizou várias vezes a retirar esses invasores, os caras seguravam lá e não tiravam, por causa desse comitê, que nunca tomava, porque vai dar muito problema, tem o conflito social e tal. E não tirou, mas a luta nossa foi grande. Então eu me sinto muito bem do Guará, e te agradeço de você deixar eu falar isso, porque realmente foi uma luta que a gente ficou esse tempo todo lutando. Mas, graças a Deus, mas melhorou bem. Quer dizer, se esse parque continuasse lá com aquela invasão, não acabaria nunca. Só para encerrar, Clécio, você criou um blog, né? Como é que chama? Blog dele, o endereço do blog? Blog do professor Clécio. Ele está parado há uns 20 dias, 15, 20 dias, porque eu senti que não está muito bem diagramado, etc. Mas vai continuar. A semana que vem ele volta, com fé em Deus. Ok. Clécio, o papo tá bom, mas a gente tem um tempo limitado. Desculpa, eu falo muito, mas minha pensão foi essa. Foi necessário. Quem me ensinou isso é o seminário. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. E eu te agradeço também, agradeço a todos aqui, tá? A meu amigo Gurgel, que é quem me incentiva muito, não posso deixar de falar. Que já passou aqui. Por aqui também. Já eu vi, passou. Fiquei até com um pouquinho de inveja, mas fiquei, mas é meu amigo. Todos os personagens que participam da história do Guará vou passar por aqui. Vão passar. E eu tenho que agradecer ao Cidrônio, que ficou meu amigo, realmente um amigo. Sim, era o Cidrônio, um amigo. Era os três mosqueteiros, né? Era você, o Gurgel e o Cidrônio. Quando tinha qualquer discussão na cidade, os três estavam lá. E graças a Deus, eram sinceros. Tudo que nós falávamos ali, até hoje, é de sinceridade, pela defesa do Guará mesmo, nenhum motivo. Tanto que eu digo sempre para o pessoal, olha, eu não tenho nenhuma condição de ser político. Eu já fui, inclusive, do governo. E eu tenho que deixar isso bem claro também. Muita gente fala, Clécio, para encerrar, eu fui do governo. Eu cheguei a ser subsecretário de Educação na área de gestão de pessoal. Graças a Deus, fiz um bom trabalho junto com o sindicato e tal, para os professores. E a luta nossa é Guará. Hoje eu tenho duas lutas, Guará e os professores. Não estou militando muito no sindicato dos professores, mas participo de todas as assembleias, mas participo um pouco do sindicato dos professores de escolas particulares, porque minha vida não foi só secretaria de Educação. Sim. Eu era sempre das escolas particulares também. Ok, tá? Muito obrigado, então. Obrigado a vocês. Te agradeço mesmo de coração e estamos aí nessa luta do Guará. O Guará pode ter certeza que eu estou aqui e vou continuar nessa luta. Nós. Eu sei que você luta também. A luta é nossa. Estava até conversando agora com o Rafael, vou voltar meu blog. Já era para ter voltado, mas eu tive alguns problemas de doença da família que me fiz obrigado a ter que estar viajando toda hora. Amanhã mesmo eu viajo, mas semana que vem meu blog volta já diagramado, com fé em Deus, diferente. Valeu.
né?